Vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo aqui vários textos que o Kardec, o professor Hippolyte, está colocando aqui. Quer dizer, são textos que o professor Hippolyte juntou, analisou e que foram pegos, e trazidos, foram todos amontoados ali, foram todos selecionados, e nós temos aqui na obra Póstumas esses estudos, esses pensamentos do professor Hippolyte. E ele está num trabalho aqui que ele fez provando que a Igreja Católica coloca que Jesus e Deus é a mesma coisa, provando que não, que Jesus é filho de Deus exatamente como nós, o nosso irmão mais velho, e não são a mesma pessoa. Ele está buscando em todos os lugares essa comprovação dessa separação, que Deus é filho, é um espírito criado como todos nós fomos criados. A única questão é que ele está lá na frente, Ele, quando há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito crístico, e nós estamos caminhando aqui como espíritos imperfeitos ainda. Então nós estamos no item 6, a opinião dos apóstolos. Até agora, nos apoiamos exclusivamente nas próprias palavras do Cristo, porque nós estávamos vendo João, Lucas, Marcos, Mateus, que estavam reportando, colocando aquilo que Jesus falou. E agora ele vai pegar o que os apóstolos falaram, e sempre colocando, mostrando que Jesus e Deus são duas entidades, não tem Jesus não é Deus, Então, até agora, nos apoiamos exclusivamente nas próprias palavras do Cristo, como sendo o único elemento essencial de convicção, porque fora delas existem somente opiniões pessoais. De todas estas, as que possuem maior valor são, incontestavelmente, a dos apóstolos. Então, as opiniões pessoais, as que são incontestáveis, são dos apóstolos, porque eles conviveram com Jesus, por terem sido seus companheiros de missão. Se ele lhes houvesse feito alguma revelação secreta acerca da sua natureza, alguns indícios sobre esse assunto teriam aparecido em seus escritos. Por terem vivido na sua intimidade melhor do que ninguém, eles deveriam conhecê-lo. Nessa perspectiva, vejamos como eles o consideravam. 2 pontos. E aqui nós vamos ver vários textos, Nós estamos vendo aqui Atos dos Apóstolos, nós vamos ver vários textos da pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos. Então começa a pregação de Pedro. Israelitas, escutem as palavras que eu vou dizer. Vocês sabem que Jesus de Nazaré foi o homem que Deus tornou célebre entre vocês. Foi o homem que Deus tornou célebre entre vocês. Pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio no meio de vocês. Entretanto, vocês o crucificaram e deixaram que os maus o matassem. Ele, que lhes foi entregue por ordem expressa da vontade de Deus, porque nós vamos ver isso na Torá, no Velho Testamento, os profetas colocando que o Messias iria em holocausto. Então, ele, Jesus, que lhes foi entregue para os israelitas, por ordem expressa da vontade de Deus e por decreto da sua, da presciência de Deus. Mas Deus o ressuscitou. E aqui a gente precisa sempre lembrar que em hebraico, a palavra ressuscitar é se pôr de pé, é se levantar. Não como a Igreja Católica coloca, que é ter pego aquele corpo que ele tinha e ter voltado no mesmo corpo, A gente sabe que ele se materializou para os discípulos. Tanto é, tem várias passagens que ele desaparece. Mas Deus o ressuscitou, livrando-o das dores do inferno, e o inferno, naquela época, a palavra inferno é a etimologia, É o que a palavra significa, é estar embaixo, é um lugar abaixo, não é o inferno que a igreja coloca,
livrando-o das dores do inferno, uma vez que não era possível que ele lá permanecesse. Porque Davi disse, referindo-se a Deus: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu permaneça sempre firme. Foi por isso que o meu coração se rejubilou, que a minha língua cantou cânticos, os cânticos de Davi, os louvores a Deus, que são os salmos de Davi. Foi por isso que o meu coração se rejubilou, se alegrou, que a minha língua cantou cânticos de alegria e que a minha carne repousará em esperança, porque o Senhor não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo nem permitirá que o seu santo, e aqui o S maiúsculo do seu, quer dizer, o santo de Deus, o Messias, experimente a corrupção. Você me fez conhecer o caminho da vida, e a visão da sua face me encherá de alegria. Pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 22 a 28. A gente não vai fazer um estudo de todas essas colocações que o Kardec põe, que são estudos do livro dos Atos. Nós vamos ver depois a carta de Pedro, as cartas de Paulo, principalmente as cartas de Paulo. Então nós não vamos fazer um estudo dessas partes da Bíblia, porque a intenção do professor Hippolyte aqui, do Allan Kardec, é de provar que também para os discípulos Jesus é um homem que encarnou num corpo igualzinho ao nosso, filho de um homem e de uma mulher. E Deus é o ser supremo, criador de tudo. Depois que Jesus foi elevado pelo poder de Deus e que recebeu o cumprimento da promessa que o Pai lhe fez de enviar o Espírito Santo, ele espalhou esse Espírito Santo que agora vocês veem e ouvem, porque Davi não subiu ao céu, mas foi ele mesmo quem disse, abre aspas, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos que a lhe servirem de escabelo. Escabelo é aquele banco baixinho para colocar os pés. Então, de escabelo para os seus pés, fecha aspas. Em toda a casa de Israel, saiba com absoluta certeza que Deus o fez não somente Senhor, mas também Cristo. Cristo quer dizer ungido de Deus, ou seja, o Messias, Não somente Senhor, mas também Cristo, a este Jesus ao qual vocês crucificaram. Pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 33 a 36. Continua aqui a pregação de Pedro. Moisés disse aos nossos pais, abre aspas, o Senhor Deus de vocês fará nascer entre os seus irmãos um profeta como eu, Como Moisés, é o Moisés falando. Escutem-no em tudo o que ele disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Foi por vocês, primeiramente, que Deus fez nascer o seu filho e enviou para abençoá-los, para que cada um se convertesse da sua má vida. Pregação de Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 22, 23 e 26. Continua aqui o Ato dos Apóstolos, a pregação de Pedro. Moisés disse aos nossos pais, abre aspas, o Senhor Deus de vocês fará nascer entre os seus irmãos um profeta como eu. Perdão, isso aqui eu já li. Continua aqui, pregação de Pedro. Declaramos a todos vocês e a todo o povo de Israel que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram,
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por ele que este homem está agora curado, como veem diante de vocês. Pregação de Pedro, Ato dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Continua a pregação de Pedro. Os reis da terra se levantaram e os príncipes se uniram contra Deus, contra o seu Cristo. Então, contra Deus e contra o Cristo de Deus, ou seja, o Messias, né, que é Jesus. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios são os estrangeiros, né, os que não são judeus, e o povo de Israel se uniram contra o seu santo Filho Jesus. Filho Jesus, Filho de Deus, a quem o Senhor consagrou por sua unção, pela unção de Deus, para fazer tudo o que o seu poder e o seu conselho, né, o poder de Deus e o conselho de Deus haviam ordenado que fosse feito, para fazer tudo o que ele, Deus, ordenou a que seu Filho Jesus fizesse. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 26 a 28. E agora nós vamos ver um texto também do Atos dos Apóstolos, mas que é uma resposta dos apóstolos ao sumo sacerdote. Pedro e os outros apóstolos responderam, abre aspas, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, aqueles que vocês mataram pendurando-o no madeiro. Foi a ele, né, a Jesus, que Deus elevou pela sua mão direita, pela mão direita de Deus, a príncipe e salvador. Elevou Jesus a príncipe e a salvador, para dar a Israel a graça do arrependimento e do perdão dos pecados. Fecha aspas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29 a 31. E agora nós vamos ver também um trecho de Atos dos Apóstolos, mas agora sobre Estevão. Né? E nós temos, né, a história de Estevão no livro Paulo e Estevão, que é um livro imperdível, maravilhoso. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist para ler. Quem não leu, leia, é muito bonito esse livro. Foi esse Moisés que disse aos filhos de Israel, abre aspas, Deus fará nascer entre os seus irmãos um profeta como eu, escutem-no. Nós vimos há pouco aí essa colocação, né, de Moisés, né? Moisés, aqui é Estevão falando. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, segundo esta palavra do profeta, abre aspas, o céu é o meu trono e a terra meu escabelo, fecha aspas, o banquinho de pôr os pés, né? A terra é o meu escabelo. O Senhor pergunta, abre aspas, que casa vocês vão edificar para mim, né, para o Senhor? E qual poderia ser o lugar do meu repouso? Né? Discurso de Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38 e 48 e 49. E aqui continua o martírio de Estevão também, né, em Atos dos Apóstolos. Mas estando Estevão cheio do Espírito Santo e elevando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e a Jesus, que estava de pé à direita de Deus. Né? Jesus e Deus separados. Né? E Jesus que estava à direita de Deus e disse, vejo abertos os céus e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. Fecha aspas. Aqui a gente tem uma licença poética, né? Colocação dos apóstolos, aqui em Atos dos Apóstolos, foram o que eles ditaram para Lucas, né? Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos. Mas no livro Paulo e Estevão nós vamos ver que quando Estevão estava sendo apedrejado, já estava ali quase morrendo, ele entra em êxtase. Ele escuta canto dos anjos. Ele escuta aqueles anjos cantando, aí ele vê uma figura que vem se aproximando, estendendo a mão para ele. Ele nunca tinha visto Jesus, mas pela descrição que Pedro e os apóstolos tinham feito de Jesus, ele sabia que aquele homem que vinha ao encontro dele era Jesus. É uma passagem maravilhosa no livro Paulo e Estevão.
continua aqui o martírio de Estevão, né? Então, gritando alto e tapando os ouvidos, jogaram-se todos juntos contra Estevão e, arrastando-o para fora dos muros da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas, tirando-lhe as vestes, as colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, né, que depois vai se chamar Paulo. Nós sabemos que Saulo, na realidade, se chamava Saul. Não existe Saulo em hebraico. Então o nome dele era Saul, e depois ele adota o nome romano de Paulo, em homenagem a Sérgio Paulo, que é um governador de uma das ilhas que ele vai, que ele salva esse governador, ele cura esse governador. E ele é tem um alto cargo no Senado, né, e vai para essa ilha como governador, mas ele também é quem salvou Estevão, porque Estevão salva a vida dele, Estevão como escravo cuida dele no navio, e depois Estevão pega a doença que ele tinha. E aí queriam jogar Estevão no mar e ele salva Estevão, dá dinheiro e dá um bote para que Estevão fuja. E aí Estevão vai cair na praia, é socorrido e levado na casa do caminho, onde ele conhece Pedro e os apóstolos, né? E lá ele começa a jornada dele sendo um discípulo de Jesus, estudando com Pedro, estudando com os apóstolos que estão lá na casa do caminho, Pedro, João, Filipe, Tiago. Esse livro é imperdível, gente, Paulo e Estevão. Enquanto era apedrejado, Estevão invocava Jesus dizendo, abre aspas, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, fecha aspas. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de 55 a 59. Estas citações, aqui as palavras do professor Kardec, né, do professor Hippolyte. Estas citações comprovam claramente o caráter que os apóstolos atribuíam a Jesus. A ideia essencial que ressalta desses textos é a da subordinação de Jesus a Deus, da constante supremacia de Deus, sem que coisa alguma aí revele qualquer pensamento de semelhança quanto à natureza e ao poder de ambos, né? Então, mostrando que não existe semelhança entre o poder de ambos, essa distinção entre Deus é Pai e Jesus é Filho, exatamente como qualquer um de nós. Só é um espírito crístico. E nós ainda estamos na terceira ordem, né? Quem não lembra o que é a terceira ordem, nos itens 100 a 113 do livro, o Livro dos Espíritos. Temos aqui no canal, é só ir na playlist. Para eles, Jesus era um homem profeta, escolhido e abençoado por Deus. Portanto, não foi entre os apóstolos que nasceu a crença na divindade de Jesus. Paulo, que não conheceu Jesus, mas que, de perseguidor implacável, se tornou o mais zeloso e o mais eloquente discípulo da nova crença, cujos escritos prepararam os primeiros formulários da religião cristã, é muito explícito quanto ao fato de Jesus e Deus serem pessoas diferentes. Ele sempre deixa transparecer o pensamento de dois seres distintos, bem como a supremacia do Pai sobre o Filho, né? De Deus sobre o Filho, que é Jesus. Começou a me dar um soluço, gente. Vamos lá. Agora nós vamos ver trechos que o professor Hippolyte, né, vai pegando das cartas de Paulo. Paulo, esta aqui é uma carta aos Romanos, né? Paulo, servidor de Jesus Cristo, apóstolo da vocação divina, foi escolhido e destinado para anunciar o Evangelho de Deus. A divulgação do Evangelho havia sido prometida pelo próprio Deus a seus profetas nas Sagradas Escrituras.
né, no Velho Testamento, na Torá. No que diz, aqui está grifado, né, no que diz respeito a seu filho, Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, a carne é da descendência de Davi. Quem que é descendente de Davi? José. Então, por José, ele recebeu a descendência de Davi na carne. E o Espírito, um Espírito iluminado, um Espírito crístico, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua sublimação. Como todos nós seremos também um Espírito crístico um dia. Basta nós nos aprimorarmos. Então, no que diz respeito a seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, que foi predestinado a ser Filho de Deus, com soberano poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, no tocante a Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça do apostolado para fazer com que todas as nações obedeçam à fé pela virtude do seu nome, né, do nome de Jesus, entre os quais vocês também estão, porque ele está escrevendo aos romanos, né, por dentre os quais vocês também estão, como tendo sido chamados por Jesus Cristo. A vocês que estão em Roma, que são queridos de Deus e chamados a ser santos, que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, então está bem colocada aqui a separação, que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, deem a vocês a graça e a paz. Né? Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Estando assim justificados, né? Justificados quer dizer inocentados pela fé, tenhamos a paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque quando ainda estávamos envolvidos pelo pecado, vamos sempre lembrar que pecado naquela época o sentido é errar o alvo, se enganar, não o sentido de pecado que a igreja deu, o sentido que a igreja deu a palavra pecado depois. Porque quando ainda estávamos envolvidos pelo pecado, Jesus Cristo morreu pelos ímpios, aqueles que não têm fé, como nós, no tempo destinado por Deus. Jesus Cristo não deixou de morrer por nós no tempo destinado por Deus. Assim estamos agora justificados, né? Inocentados pelo seu sangue. Seremos com mais forte razão por eles salvos da cólera de Deus. E não somente fomos reconciliados com Deus, como também nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo. Então também nos glorificamos em Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem obtivemos esta reconciliação. Se muitos morreram pelo pecado de um só, a misericórdia e a graça de Deus se derramaram com mais forte razão, de forma abundante, sobre muitas pessoas, pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, né? Um só homem, Jesus Cristo. Epístola é carta, né? Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 15 e versículo 17. Ele não fez na sequência, né? Ele foi pegando só os versículos que interessavam para comprovar que Jesus e Deus são duas entidades. Se você confessar pela sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se você acreditar de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Quer dizer, Deus o ressuscitou, né? Ele e Deus são coisas separadas. É aquilo que eu falei, a gente não vai estudar esses textos dos Atos, essas colocações das cartas de Paulo, porque o nosso interesse aqui, a colocação aqui no livro, trabalho do professor Hipólite, é o de comprovar que Jesus e Deus são coisas diferentes, são pessoas diferentes. No caso, são Jesus, um espírito, né, humano diferente, um espírito crístico, que encarnou aqui na Terra, e Deus, né, a energia suprema, criadora
de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Não dá para a gente saber. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos colocam, nós não temos capacidade, entendimento, nem vocabulário para poder entender que é Deus. Só basta que a gente saiba que é a causa primária de todas as coisas, né? O Criador de todas as coisas. Depois virá o fim de todas as coisas, quando Jesus entregar o seu reino a Deus, seu Pai. Olha aqui a colocação, Kardec grifa, né? Depois virá o fim de todas as coisas, quando Jesus entregar o seu reino a Deus, seu Pai. E quando houver destruído todo o império, toda a dominação, todo o poder, porque Jesus Cristo há de reinar até que o seu Pai, né, nosso Pai também, até que o seu Pai tenha posto sobre seus pés todos os seus inimigos. Ora, a morte será o último inimigo a ser destruído, pois a Escritura diz que Deus colocou tudo sob os seus pés. Porém, quando diz que todas as coisas ficaram sujeitas a Jesus, é preciso excluir aquele que lhe submeteu todas as coisas. Quem submeteu todas as coisas a Jesus? Deus. Quando, porém, todas as coisas estiverem submetidas ao Filho, então o Filho também se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. Ou seja, o Filho, né, Jesus, também se submeterá a Deus, né, que lhe submeteu todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. Né? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 24 a 28. Agora nós vamos ver carta aos Hebreus. Mas vemos que Jesus, que tinha se tornado por pouco tempo inferior aos anjos, porque ele encarnou, né? Foi coroado de glória e de honras devido à morte que sofreu. Deus, em sua bondade, querendo que Jesus morresse por todos, por ser ele bem digno de Deus, que é o responsável por todas as coisas, querendo conduzir muitos filhos à glória, consagrou e aperfeiçoou pelo sofrimento aquele que haveria de ser o líder e o autor da salvação desses filhos. Quem que ele consagrou? Quem que ele aperfeiçoou? Jesus. Então, se ele consagrou e se ele aperfeiçoou Jesus, os dois não são a mesma pessoa. Assim, aquele que santifica e aquele que são santificados procedem todos do mesmo princípio. É por isso que Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, abre aspas, anunciarei o seu nome aos meus irmãos, vou louvá-lo no meio da assembleia do seu povo. E mais tarde, abre aspas, depositarei nele a minha confiança, fecha aspas. Em outro lugar, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu, fecha aspas. Por isso que se tornou necessário que Jesus fosse em todas as coisas semelhante a seus irmãos para ser diante de Deus, né? Jesus poder ser diante de Deus um sumo sacerdote compassivo, né? Bondoso, benevolente e fiel em seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo. Porque é das penas e dos sofrimentos pelos quais Jesus foi tentado e experimentado que ele tira a virtude e a força para socorrer os que também são tentados. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo de 9 a 13 e versículo 17 a 18. Portanto, meus santos irmãos, vocês que tomam parte na vocação celeste, considerem Jesus como sendo o apóstolo e o sumo sacerdote da religião que professam. Perdão. Ele, né, Jesus, é fiel àquele que o colocou nesse cargo. Ele, Jesus, é fiel a Deus, que o colocou nesse cargo, como também Moisés lhe foi fiel, como Moisés foi fiel a Deus em toda a sua casa. Porque Jesus foi julgado digno de uma glória maior do que a de Moisés,
quando aquele que edificou a casa é mais estimável do que a própria casa, porque toda a casa é construída por alguém, mas o arquiteto e o criador de todas as coisas é Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Então aqui Kardec mostra pela colocação dos discípulos, né? Pelas cartas de Paulo, que Jesus e Deus são duas entidades. Uma é a divindade e outra é um espírito crístico. E agora nós vamos ver o estudo que o professor Hippolyte, nosso Allan Kardec, faz da Torá. Então ele vai estudar a Torá, ele vai buscar no Velho Testamento. A Torá são 5 livros do Velho Testamento que compõem a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Cada um desses livros tem uma, digamos assim, uma colocação, né, para ser feita. Né? Êxodos, Gênesis vai colocar a colocação do mundo, o céu e a terra. O Êxodo é a fuga do Egito, a história do povo hebreu. Levítico são as leis que Moisés traz. Números é como se fosse um censo, é a colocação, é a história verdadeira, é a história mesmo de tudo que está acontecendo ali, falando das pessoas que não são todos hebreus, que estão ali junto, andando com os hebreus junto a Moisés. E Deuteronômio são os discursos de Moisés, que são registrados no livro de Deuteronômio. Então vamos lá. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, existe um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos, né? Ortodoxos são aqueles que estão em comum acordo, né? Que se apegam à letra das escrituras. Então, o judeu ortodoxo se apega à letra da Torá. O católico ortodoxo se apega aos dogmas, às colocações da Igreja Católica. A ortodoxia é se apegar àquilo que está escrito, né? Então, existe um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos não podem contestar, visto que o apontam constantemente como artigo de fé. Os católicos apontam constantemente como artigo de fé as colocações que foram feitas, né, no Velho Testamento. É do próprio Deus, isto é, dos profetas, que falaram por sua inspiração, a inspiração de Deus, anunciando a vinda do Messias, né? Do Cristo. Cristo é ungido por Deus, é o Messias, né? O Messias é ungido por Deus. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. Eis abaixo as passagens da Bíblia consideradas como profecia desse grande acontecimento. E agora nós vamos ver aqui um trecho de Números. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela proveio de Jacó, e um cetro se elevou de Israel, e vai ferir os chefes de Moabe. Moabe é o povo que estava em constantes conflitos com os israelitas, né, com os hebreus, e destruirá os filhos de Sete. Sete é o terceiro filho de Adão e Eva. Adão e Eva é uma metáfora, uma história metafórica, mas coloca depois que Abel é morto por Caim, nasce Sete. Eu falei aqui, Números, né? Números capítulo 24, versículo 17. Eu farei nascer um profeta como você dentre meus irmãos. Está falando aqui, esse você é para Moisés, né? Eu farei nascer um profeta, porque aqui é o anjo falando com Moisés. Eu farei nascer um profeta como você,
na Bíblia se coloca que é Deus falando com Moisés, mas a gente sabe que é um espírito superior que está ali, né? Moisés, um médium fantástico, com todos os tipos de mediunidade, é o espírito elevado que está ali conversando com Moisés. Então, eu farei nascer um profeta como você, dentre seus irmãos, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu, ali no caso, né, considerado Deus, lhe ordenar. E aquele que não escutar as palavras que ele, né, o Messias, disser em meu nome, Deus falando, terá que prestar contas por isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 a 19. Acontecerá que, quando chegar o dia de você ir com os seus pais, né, Moisés morrer, né, ir com os seus pais, eu farei nascer da sua descendência aquele que será um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Porque Davi é descendente de Moisés e Jesus é descendente de Davi. Né? Ele, esse Messias, esse Cristo, Deus falando, ele me construirá uma casa e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. E não retirarei dele a minha misericórdia, como a tirei daquele que foi antes de você. Eu o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono vai se firmar para sempre. 1 Paralipômenos, capítulo 17, versículo de 11 a 14. Paralipômenos é um suplemento de uma obra literária. São textos cortados da Vulgata Latina, é uma tradução latina. E esse texto, o Paraligômenos, são esses suplementos, né, desses textos que foram traduzidos e que não foram utilizados na Bíblia. Então, os Paraligômenos são textos, né, traduzidos e que não foram usados na Bíblia. Então, a gente vai ver que o professor Hippolyte Léon Denis Arquivaio, né, nosso querido professor, nosso querido Allan Kardec, ele foi estudar, inclusive, os livros que não constam na Bíblia católica e na Bíblia protestante. A Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Se eu não me engano, uma tem 73, 74, a católica, a protestante, a católica 77, uma coisa assim, me foge os números. Mas ele foi buscar nos Paralipômenos essa comprovação de que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. Eis porque o Senhor mesmo dará um sinal a vocês, uma virgem, e aqui a gente precisa entender que quando eles estão colocando uma virgem, não é a questão biológica que nós temos aqui. Existe uma palavra que também os católicos traduzem como virgem, que é na Anunciação, que é uma moça nova, uma moça que teve a sua primeira menstruação há pouco tempo. Mas aqui no Velho Testamento, quando se fala de virgem, está falando de alguém que nunca adorou outro Deus que não seja o Deus único. Esta virgindade é a virgindade da religião. Então, toda vez que a gente ver ou ouvir falar do Velho Testamento a palavra virgem, anote-se, é alguém que nunca adorou outro Deus, que não seja o Deus de Abraão, o Deus único. Então, eis porque o Senhor mesmo dará um sinal a vocês. Uma virgem ficará grávida e vai parir um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós vamos ver que Isabel também, quando fala com Maria, que vê que Maria está grávida, ela coloca para ela que ela é a mãe de Emanuel, né? De Deus conosco, do emissário, do profeta. E a palavra Yoshua, que é traduzido para nós como Jesus, pode ser traduzida também como Josué. Josué e Jesus quer dizer
o Messias, né? O enviado, o ungido, e Emmanuel quer dizer o Deus conosco, o mensageiro de Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque o menino já se acha nascido entre nós, um filho nos foi dado e o império foi posto em seus ombros, e o seu nome será o admirável, o conselheiro, o Deus forte, o poderoso, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos lembrar sempre que Isaías profetizou a vinda do Messias sofredor 1000 anos antes da vinda de Jesus. Então, peguem o capítulo 53 de Isaías, que ali está bem clara a vinda do Messias que sofrerá, do Messias que será rejeitado pelos seus, né? Os próprios judeus não o aceitarão, que terá suas mãos e pés traspassados. Isaías 53, 1000 anos antes do Cristo vir. Ele desfrutará do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E meu servo, que é justo, a muitos inocentará, pelo conhecimento que terão dele, e ele mesmo levará seus pecados. Isaías capítulo 53, versículo 11. Sempre coloco, leia, é um capítulo pequenininho, Isaías 53, leia Isaías 53 na íntegra, vale a pena. Alegre-se ao extremo, filha de Sião. Filha de Sião é a mesma coisa que virgem, ou seja, é aquela que nunca adorou outro Deus, que não seja o Deus único. É sempre essa conotação. Virgem, filha de Sião, quer dizer tudo a mesma coisa, é uma expressão. É filha de Sião, ou uma virgem, ou a virgem, ou seja, aquela que nunca adorou outro Deus que não seja o Deus único. Então, alegre-se ao extremo, filha de Sião. Solte gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei virá até você, justo e salvador, humilde e montado num filhote de jumento. Aqui são palavras de Zacarias, também muito antes de Jesus, profetizando que o Messias entrará em Jerusalém num filhote de jumento. Por isso que Jesus, ele vem, quando ele chega nas portas de Jerusalém, ele pede para Pedro ir buscar do lado de uma jumenta um jumentinho, ou seja, o filhote de jumento, para que ele montasse. Porque Zacarias coloca isso e ele cumpre a profecia. Então, humilde montado num filhote de jumento, eu destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E o arco do combate também será destruído, e o rei falará de paz, e o rei falará de paz às nações. E a sua dominação se estenderá de um mar a outro, e a sua dominação se estenderá de um mar a outro mar, e do rio aos confins da terra. Zacarias, capítulo 9, versículo de 9 a 10. E ele, o Cristo, o Messias, se manterá e governará pela força do Eterno e com o esplendor do nome do Senhor seu Deus. Separação dele aqui com Deus. E eles converterão, e ele, Jesus, será glorificado até as extremidades da terra, e será ele quem trará a paz. Também o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 4, e nós estamos aqui 2000 anos depois estudando, falando, tentando entender os ensinamentos do Cristo. É isso que Miqueias está colocando aqui. A distinção entre Deus e seu futuro enviado se encontra aí caracterizada de modo categórico. Deus chama Jesus de seu servidor, servidor de Deus, portanto, seu subordinado. Não há uma só palavra que dê a ideia de igualdade e muito menos de eles, Jesus e Deus, possuírem a mesma natureza. Teria Deus se enganado e os homens
que viveram 3 séculos depois de Jesus Cristo, teriam visto com mais exatidão do que o próprio Deus? Essa parece ser a pretensão daqueles que defendem a ideia de que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então, está colocando aqui, Deus se enganou, né, 3 séculos atrás, ou seja, que os profetas são 1000 anos antes de Cristo, são 3 séculos atrás. Então, todos eles se enganaram, só os apóstolos se enganaram, os profetas são 3.000 anos atrás, né, 1000 anos antes de Cristo. Todos eles se enganaram. Os apóstolos são 2000 anos atrás, né, todos eles conviveram com Jesus, todos eles se enganaram. E são esses homens que 2000 anos depois encontraram, descobriram alguma coisa que ninguém sabia e chamam Jesus de Deus. Quer dizer, não tem cabimento, não tem sentido chamar Jesus de Deus. E é isso que o Kardec está provando por A mais B, com tudo que ele foi ler, foi estudar, foi pegar, foi buscar. E a gente precisa entender que naquela época não tinha luz elétrica, não tinha internet, não tinham as facilidades que nós temos hoje. Ele trabalhava durante o dia para se sustentar. Esses estudos todos eram feitos durante a noite, à luz de lampião, né, à luz de velas. E ele dormia pouquíssimo, por isso ele desencarnou tão cedo, doente, porque ele usou as suas energias ao máximo. Os espíritos colocavam para ele que ele tinha que descansar, que ele tinha que diminuir o ritmo, porque ele estava doente e ele não queria ir embora, né? Não queria desencarnar antes de terminar a sua obra. Então ele terminou a obra dele, que é o livro A Gênese, que foi publicado em 1868, e ele vai desencarnar no começo de 1869. Então ele terminou sua obra e logo depois, eu tenho certeza que ele estava com projetos e devia ter intenção de escrever outros livros, mas aí ele desencarna em 1869. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o item 8, o Verbo se fez carne. Até lá!